E aí, gatona, poderosa, poderoso. Que maravilha, mais um RPPS na veia. Em nome da revista RPPS do Brasil, dá as boas-vindas, viu? A todos vocês e é um prazer estar aqui, viu? Eu amo estar aqui com vocês. Toda terça, né? É muito gostoso. Bem-vindos todos. E hoje a gente tem um tema aí super importante, né? Um tema que diz respeito à saúde do RPPS, né? É super importante esse tema. Afinal de contas, né, a questão atuarial do RPPS é a saúde, né, do regime próprio, né? É a vida do regime próprio. E hoje a gente vai tratar desse assunto aqui, né, com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, viu? Bom demais ter vocês aqui. Vão chegando aí. Enquanto isso, ó, eu vou divulgar aqui o nosso RPPS na veia e vocês ajudem a divulgar também, tá? Rafael Porto da Lumens, nosso parceiro atuário aí, topzera, bem-vindo, viu? É um prazer ter você aqui. Em nome do Rafael Porto da Lumens, eu dou boas-vindas a todos vocês aí, tá? Que estão chegando aqui pro nosso RPPS na veia. E bora lá, ó, bora divulgar aí pros amigos, viu? Ajudem a divulgar aí, todos vocês. É super importante essa participação sua, tá? Rafael, faça um joinha pra mim se meu áudio estiver chegando bem pra vocês, por favor, só pra gente ver como é que tá aí. E aí, ó, enquanto o nosso convidado Sérgio chega, eu quero pedir para você ajudar a gente a divulgar esse RPPS na veia, né? A gente tem duas formas de você ajudar. A primeira é você tocando o aviãozinho que fica aí na base do seu celular e você jogar esse aviãozinho aí para pelo menos 5 amigos, né? Manda individualmente aí para os 5 amigos, já tá ótimo. Ai, que bom, Rafael, que tá tudo certo, Diego também dando sinal de que tá tudo bem, né? Aí com o nosso áudio, bem-vindos, viu? Gratidão pela presença. Isa, bem-vinda, gatona. E aí, uma outra forma que vocês podem ajudar a gente a divulgar, né, o nosso programa aqui de bate-papo sobre RPPS é vocês, ao longo da nossa programação aqui, você apertar o coraçãozinho, como vocês já estão fazendo aí. Isso dá mais visibilidade para nós aqui dentro do canal, tá? Então, assim, super importante pra gente, tá? Bom, sejam todos bem-vindos, tá? Muito bom ter vocês aqui. E vou ver aqui com o Sérgio, se o Sérgio chegou aqui para a gente já iniciar nosso bate-papo. Vamos ver. Legal vocês fazerem aqui pra gente, vocês se identificarem nos comentários, tá? Coloquem o nome de vocês, o RPPS, qual o município que vocês estão. Isso é super legal pra gente, porque a live fica gravada, né? E aí depois as pessoas vão ver o gravado e vão ver quem esteve aqui com a gente no ao vivo. E para vocês é uma propaganda, né? Mostra que vocês estão preocupados aí com o conhecimento, né? Então, para a gente é super legal, viu? Ter esse registro seu aqui. Só aguardando o Sérgio entrar aí para a gente iniciar, tá? Vão se prochegando aí, viu? A casa é nossa. Beleza, só aguardando o Sérgio aceitar o nosso convite. Olha, e uma coisa super legal aqui é que ao longo do nosso RPPS na Veia, você pode interagir, tá? Você pode bater papo com a gente, como? Você pode mandar perguntas, fazer questionamentos aqui de dúvidas, né, para o Sérgio, para ele ir respondendo ao longo do nosso programa, tá? Então, fique à vontade. Eu vou deixar os comentários aqui abertos para que você participe, tá? No decorrer aí do nosso programa. O Sérgio acho que está tendo uma dificuldade de entrar. O Sérgio, você já está aqui dentro? Manda um convite para mim, então, para você bater papo ao vivo.
que eu vou aceitar você aqui, tá? Manda aí, manda um convite para mim. Porque você não conseguiu aceitar, né, o meu convite, não chegou aí para você. Então, faz isso. Manda aqui para mim um convite. E outro detalhe interessante, turma, que está aqui com a gente, é que a gente quer a sua participação para a gente definir o tema das próximas edições, tá? Dos nossos próximos RPPS na veia. Então, bora lá, tá? Você mandar aqui nos comentários sugestão de tema. Que bom, doutor Gustavo Carrozino, bem-vindo, boa tarde aí do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe o quanto tá difícil aí para vocês, né? O nosso beijo, nosso abraço aqui para você, doutor Carrozino, e todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá? Estamos juntos. E, ó, aproveita aqui até, inclusive, aproveitando a presença do doutor Carrozino aqui, para falar de duas questões. A primeira é a nossa campanha aí, que a revista está apoiando, junto com a Grid Investimentos, né? A cada R$1 que você doa para a vaquinha solidária para o Rio Grande do Sul, a Grid vai doar R$1. Então, a gente espera ajudar muitos e muitos do Rio Grande do Sul aí com essa campanha. E você participa e você pode se enriquecer aí com conteúdos, porque a Grid está realizando aí um projeto de lives interessantes para você, tá? Então, você doa algo para o Rio Grande do Sul e ainda participa de live. E o doutor Carrozino está na nossa próxima edição, que vai circular agora nos próximos dias, com um artigo super interessante. Então, você está convidado a conferir a nossa edição. E gratidão, viu, doutor Carrozino, pela colaboração aí, viu? Muito importante para nós. Importantíssimo. Pronto, agora vai dar certo a gente conectar o Sérgio aqui. Vamos lá. Acho que agora a gente vai conseguir. E aí, Oi. Sérgio? Olá, acho que agora eu consegui. Sim, deu super certo. Já estamos aqui. Tá certo. Eu fiquei um pouco perdido aqui, porque não dá. Como é que é? Não, mas é assim mesmo, ao vivo é desse jeito, né, Sérgio? Eu não estou ouvindo bem a tua voz, está meio falhando. Tu está me ouvindo bem? Tá. Tô te ouvindo bem. Você não está ouvindo bem, né? Eu estou te ouvindo. Não, está falhando. Para mim está falhando a tua voz. Deixa eu ver o fone aqui. E agora, você me ouve? Agora melhorou, com certeza. Tá. Então, eu vou fazer sem fone, tá? Eu vou fazer aqui normal. Meu fone deve estar com algum mau contato aqui. Tá certo, tá bom. Muito bom. Sérgio, seja bem-vindo, viu? É uma alegria ter você aqui, tá? Ó, gratidão, né? Em nome da revista RPPS do Brasil. E que bom, né? Temos você aqui nessa tarde, nesse RPPS na Veia, para falar de um assunto tão importante, né? Que é essa questão aí do cálculo atuarial, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter uma aula aqui com você, viu? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de participar. E sempre a gente falar de previdência e falar de cálculo atuarial é extremamente importante, porque é um conhecimento que os gestores, o pessoal que milita nessa área, tem que ter. Então, para mim também uma satisfação falar sobre isso aí. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. É um prazer e eu quero aqui agradecer, né, ao Ministério da Previdência, ao Departamento de RPPS, né, que possibilitou o Sérgio estar aqui com a gente para esse bate-papo, que eu tenho certeza vai ser super, super, super importante. E aí, eu quero apresentar o Sérgio oficialmente, né? Claro que o Sérgio é super conhecido, né? Está nos eventos de RPPS, é um grande palestrante, né? É um técnico super, né, conhecido no país todo, mas eu quero apresentá-lo oficialmente. O Sérgio Pedro é auditor responsável pela auditoria dos regimes próprios de previdência social. E aí, Sérgio, eu quero que você fale um pouco da sua história de vida, assim. Okay. História profissional, como você chegou ao RPPS, conta pra gente um pouco aí.
Ok. Bom, eu sou auditor da Receita Federal do Brasil desde 1995. Na verdade, eu iniciei a minha atividade como auditor da Previdência Social. Na época, quando eu ingressei, a gente era fiscal de contribuições previdenciárias. Depois é que o cargo se transformou em auditor da Receita Federal. E mais especificamente, então, na área de previdência, como eu entrei em 95, então tenho um conhecimento bastante amplo nessa área previdenciária. Profissionalmente, nisso, eu trabalhei como encarregado da análise de processo, sempre no contencioso administrativo da Previdência Social. Depois eu fui chefe da divisão da arrecadação aqui no estado do Rio Grande do Sul e participei muito também no Conselho de Recursos da Previdência Social, trabalhando com processos no Conselho de Recursos, no contencioso administrativo. Trabalhei bastante tempo também auxiliando na elaboração de atos administrativos, portarias, instruções normativas, minuta de decreto, minuta de medida provisória. Então, trabalhei muito nessa área de previdência social. E mais especificamente na parte dos regimes próprios, eu ingressei em 2004. Então, também só na parte de regime próprio, também eu tenho uma experiência bastante ampla. Comecei lá em 2004, quando a gente passou para o Ministério da Previdência Social. Então, junto com o Alex, com o Narlon, com o Tony, com o Delúbio, a gente auxiliou a estruturar essa parte da auditoria nos regimes próprios de previdência. Então, tenho já uma cadeia bem ampla nessa área e tenho a previdência no DNA, está no meu DNA já a Previdência Social brasileira. Então, a gente se sente bem à vontade de conversar com o pessoal, de tentar auxiliá-los a entender um pouquinho mais de Previdência Social. Porque, realmente, Previdência é uma coisa fácil, mas complexa. Eu sempre falo para o meu pessoal que quem milita na área da Previdência Social, ele também recebeu um chamado. Vamos dizer, não é só o padre, o pastor, a professora que recebe um chamado para cumprir uma missão. Nós também, na área previdenciária, também recebemos um chamado. Então, eu sempre conto a historinha, dizer, Deus chamou a gente para trabalhar com previdência. Precisa de pessoas aí para lidar com previdência social no Brasil. E ele chamou a gente. Tá bom. E a gente não sabia nada, não conhecia nada de previdência. Daí a gente perguntou para ele, vem cá, mas o que é a previdência? O que a gente tem que fazer? Daí ele diz, olha, não, previdência é muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo. Só tem 3 ou 4 coisinhas que você tem que fazer. É mesmo. E qual é essas coisinhas, então, que a gente tem que fazer para trabalhar com previdência social? É fácil. Primeiro, você tem que arrecadar a contribuição. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa que você vai fazer, você vai aplicar esses recursos no mercado financeiro para rentabilizar eles, para eles crescerem, para multiplicar esses valores. Essa é a segunda coisa. Tá bom, até agora está tranquilo. E a terceira coisa é pagar benefício. Gente, mas isso é fácil demais. Os bancos estão aí, está cheio de banco aí para receber o dinheiro. Depois pagar benefício, tranquilo. Mas aí, tinha um capetinha lá junto. Disse, não, peraí, vamos botar uma pimentinha nessa história aqui. Mas está muito fácil isso aí. O pessoal vai tirar de lambada, não dá, não. Tá bom, então tá, pode botar uma pimentinha. Diz, tem que alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial. Pô, e aí complicou a coisa. Ali, quando foi que eles colocaram, que o demônio botou essa exigênciazinha a mais, aí é que complicou. Alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial. Aí a gente perguntou, mas tudo bem, mas o que é isso, afinal? O que é alcançar o equilíbrio financeiro e atuarial? Só, você tem que ter um equilíbrio entre aquilo que você arrecada e aquilo que você paga. Você não pode arrecadar mais do que você precisa e nem arrecadar menos do que você precisa. Você não pode gastar mais do que você tem. E para isso, você tem que fazer uma poupança de longo prazo, porque você vai arrecadar contribuições durante um período
de 25, 30 e 35 anos para depois pagar o benefício. Vamos dizer, essa é a grande sacada, é de você saber exatamente qual é o valor que você tem que recolher para pagar e para alcançar esse tal de equilíbrio financeiro e atuarial. E aí é que a coisa complica. Mas, então, de forma bem simples, previdência é isso. É arrecadar a contribuição, e para isso eu preciso saber quanto eu tenho que arrecadar. E aí quem vai me dizer isso vai ser quem? O atuário, que vai fazer um cálculo atuarial, que vai me dizer quanto é que eu preciso de arrecadar. Depois eu tenho que fazer aplicar esse dinheiro, fazer ele rentabilizar e, para fim, pagar benefício. É basicamente isso ali. Isso aí, então, a gente assumiu, quem assumiu esse trabalho, aí, bom, esse trem tem que estar escrito na legislação, né? Não tem que estar tem que estar previsto em lei, isso tem, tá bom. Então, se jogou isso dentro da nossa legislação. Onde é que está escrito essa questão do equilíbrio financeiro atuarial? Está lá na Lei 9.717, que é a nossa Lei de Responsabilidade Previdenciária, que lá desde 1998, se a gente for olhar lá no artigo 1º, já está escrito lá que a Previdência tem que estar equilibrada financeira e atuarialmente. Então, está na lei. Aí, o que se fez mais? Se jogou também no texto constitucional. Está lá no artigo 40, desde a emenda constitucional número 20, de 98, está lá também escrito com todas as letras que os regimes de previdência têm que ser equilibrados financeira e atuarialmente. Se não bastasse isso, também na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá na Lei 101 do ano 2000, no artigo 69, lá também está escrito que os regimes de previdência têm que ser equilibrados financeira e atuarialmente. Então, como se vê, essa questão do equilíbrio financeiro atuarial é uma exigência bastante antiga. Quando a gente vê, está lá desde 1998, já vai para quase 25, quase 30 anos, que aquilo está lá no texto legal, essa exigência do equilíbrio financeiro e atuarial. E até hoje ainda, 25, 28 anos depois, a gente continua falando em equilíbrio financeiro e atuarial. É uma questão bastante complexa, a gente concorda, a gente sabe, e a dificuldade que a gente tem, que os municípios têm, de implementar e alcançar esse equilíbrio financeiro atuarial, exatamente para a questão financeira, questão de orçamento, vamos dizer, arrecadar contribuições suficientes. Esse é o grande problema que os municípios, os órgãos públicos enfrentam, e saber o quanto é que tem que arrecadar. O que a gente quer hoje, talvez, não sei se o tempo vai permitir que se faça isso, é tentar mostrar para vocês, de uma forma um pouquinho bem simplificada, de que forma eu posso analisar o meu cálculo atuarial e ver se ele tem alguma razoabilidade. Porque quando a gente vê hoje os cálculos atuariais dos nossos municípios, a grande maioria deles estão desequilibrados. E por que eles estão desequilibrados? Porque, ao longo do tempo, a gente nunca conseguiu arrecadar o suficiente para encontrar o ponto de equilíbrio dos nossos regimes de previdência social. Então, nós nunca conseguimos alcançar. Por quê? Exatamente pela dificuldade que os municípios têm de cumprir com todas as suas obrigações. Os recursos sempre são ilimitados, os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. Então, eu sempre preciso mais, eu tenho mais fonte de despesas do que fonte de receitas, E aí, como previdência é uma coisa de longo prazo, médio e longo prazo, sempre foi relegado a segundo plano. Sempre se relegou a previdência, o equilíbrio do plano, para o futuro. Vamos dizer, em algum momento no futuro, alguém vai ter que se preocupar em tomar essa medida de
de suprir as necessidades da Previdência com recursos financeiros suficientes para o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Hoje a gente vê muitos municípios, muitos RPPS já estão com desequilíbrio financeiro. Quer dizer o quê? Aquilo que eu arrecado, já não consigo mais pagar a minha folha de inativos. Então, a coisa já é bastante preocupante. Porque equilíbrio financeiro, a gente mede ele no curto espaço de tempo. Aquilo que eu arrecado dentro de um exercício financeiro tem que ser suficiente para pagar os meus compromissos dentro desse exercício. Então, eu arrecado a minha contribuição e pago meus aposentados e meus pensionistas. Se eu conseguir fazer isso dentro do ano, eu estou equilibrado financeiramente. Enquanto que a questão atuarial, do equilíbrio atuarial, ele é medido no longo prazo. Vamos dizer, durante toda a existência do RPPS, que você projeta um período de 30, 40, 70, 80, até 100 anos para frente. Então, aquilo que eu arrecado tem que ser suficiente ao longo do prazo também para cumprir essas obrigações. Então, o que a gente pode dizer? Eu não sei se o pessoal está me ouvindo, tranquilo? Posso seguir caminhando? Tudo bem? Pode, o áudio tá bom, tá tranquilo, pode seguir sim. Ó, só aproveitar Sim. aqui, Sérgio, o Diego, ele é gestor do Instituto de Goiandira, tá te elogiando, dizendo que você é um excelente convidado, um ótimo profissional e que você esteve recentemente fazendo auditoria aqui, bem perto de mim. Eu estou a Catalão, a praticamente 15 quilômetros de Goiandira. Então, um beijo aí pro Diego e fica registrado aqui esse reconhecimento, Diego, ao seu trabalho, viu? Obrigado, Diego. A gente fez auditoria lá em Goiandira e foi feita uma auditoria à distância. Mas fui muito bem atendido pelo pessoal, pelo Diego, atenderam todas as nossas exigências em relação à auditoria e sempre com o foco de tentar auxiliá-los a resolver os problemas que teve. Espero que eu tenha atendido bem o Diego lá nas necessidades dele em relação a orientações da EPPS, trabalho, então fico agradecido pelo reconhecimento dele também. Como eu estava dizendo, obrigado. A questão do equilíbrio, como nós somos militantes da área, como gestor, como conselheiros, como pessoas envolvidas no regime próprio de previdência, nós temos que ter bem presente que a gente deve pautar as nossas ações, o nosso trabalho, pela observância das prescrições legais e das demais formas regulamentares que visam o que? A busca da sustentabilidade do regime ao longo do prazo. No longo prazo. Eu tenho que me preocupar com previdência longo prazo. Então, nós temos que observar, enquanto gestor, enquanto pessoas responsáveis pelo papel de gerir a Previdência Social no nosso município, que essas receitas e despesas sejam equivalentes ao longo do prazo. Aquilo que eu arrecado e aquilo que eu pago, para cumprir aquele nosso chamamento lá que Deus nos fez, tem que arrecadar, tem que aplicar, tem que pagar benefício, e o demônio botou uma pimentinha no meio, disse que tem que ter equilíbrio financeiro atuarial. É exatamente isso aqui. Receitas e despesas equivalentes ao longo do prazo. E eu sempre digo o seguinte, como o nosso regime ele tenta ser um regime de capitalização, o que significa isso? Quer dizer que eu tenho que fazer, ou cada um faz a sua reserva matemática até a data em que eu for me aposentar. Então, as reservas matemáticas devem estar formadas até a data da elegibilidade do benefício. No momento que eu for me aposentar, quando eu completar meu tempo, completar as regras de idade e tempo de contribuição, a minha reserva matemática deve estar constituída. Aquilo que eu arrecadei, aquilo que eu amealhei para o meu regime, tem que ser suficiente para pagar a minha aposentadoria e eventual pensão que eu for deixar. Para a gente tentar entender um pouquinho, então, dessa matemática, dessa lógica de previdência e de equilíbrio financeiro atuarial, eu gostaria que vocês visualizassem ou tivessem em mente o nosso cálculo atuarial, a nossa avaliação atuarial e aquilo que todo ano é feito
e é postado lá no site do Ministério, através do DRA. Visualizo, tento olhar o DRA, porque ele é o quê? Ele é o resumo do cálculo atuarial que é feito e é postado, é publicado todo ano lá no site, e ele se torna público. E nós, como gestores, como as pessoas responsáveis e encarregados de gerir a nossa previdência, a gente tem que tentar entender essa lógica e esse cálculo atuarial. Então, primeiro nós temos no cálculo atuarial, no DRA, diversos dados que são postados nele e que vão nos encaminhar para o resultado atuarial. E essa leitura que se torna necessária que a gente faça e que a gente entenda. Então, o que nós temos que olhar ali no cálculo atuarial? Tem um quadro que se chama dados estatísticos, ou dados estatística da população coberta. Lá tem o número de servidores, e eles estão separados entre feminino e masculino, entre quem tem regras especiais da aposentadoria, quadro magistério e quadro geral. Tem também a média da base de cálculo ou do benefício, quando no caso dos aposentados. Tem a idade média dos servidores, tem a idade média prevista na aposentadoria e tem a idade média de ingresso no serviço público. Nós, como gestores no municípios, nós encaminhamos todo ano uma planilha em Excel, com a base de dados para o atuário. E a partir dessa planilha é que o atuário vai preencher esse quadro de estatística da população coberta. Ele é resultado, então, da consolidação daquelas informações que eu encaminho para o atuário, para ele fazer o cálculo. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Nesse quadro estatístico, é interessante vocês darem uma conferida, dar uma olhada, se aquilo espelha exatamente o resultado daquela planilha que você mandou para o atuário. Principalmente em relação à idade média prevista, a idade de ingresso, ao tempo de serviço anterior ao ingresso no serviço público, também é um outro dado extremamente importante, porque aquilo tudo tem um impacto direto no resultado atuarial. Então, essa leitura e essa conferência com a planilha de vocês é extremamente importante que vocês façam. Outro dado também que tem no DRA, que é das hipóteses demográficas e financeiras. O que ele insere nesse campo, nesse quadro? Que é a projeção da taxa de juros, a taxa real de juro, porque ela tem um impacto importante no resultado atuarial, porque através dessa taxa que eu vou fazer o desconto dos valores, eu vou trazer os valores a valor presente, os valores futuros a valor presente através dessa taxa de desconto. Outro dado interessante que tem lá, que é a taxa de crescimento, projeção de crescimento real dos salários, que é a taxa de crescimento salarial. E esse dado também tem um impacto muito grande no resultado atuarial. E o que é essa taxa de crescimento, essa projeção de crescimento? É o crescimento vegetativo da minha folha de pagamento. Quer dizer, normalmente, no nosso quadro de cargos e salários, existe um crescimento salarial ao longo do tempo. Mas eu entro na classe 1, vou para a classe 2, vou para a classe 3, vou para o nível 1, nível 2, nível 3, conforme cada município tem a sua classificação e a sua forma de crescimento salarial. Quer dizer, cada avanço na carreira representa um ganho salarial. Vamos supor, eu entro com 1.000, hipoteticamente. Dali a 2 anos, 3 anos, eu passo para a classe 2, aí eu vou receber um aumento, eu vou para 1.100, 1.050, 1.080. Então, tem um crescimento salarial que tem que ser considerado. Da mesma forma, tem muitos municípios que têm previsão de anuênios, triênios ou quinquênios, que também representam um ganho salarial. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Em relação a essa taxa de crescimento salarial, projeção de crescimento real de salários, que é utilizada na avaliação atuarial, tem que ver se ela tem algum casamento com
o plano de cargos e salários de vocês. Mas aquilo está crescendo. A gente vê que a grande maioria usa uma taxa de crescimento salarial de 1%. E a gente olha que não, os municípios têm um plano de cargo e salário com crescimento salarial, na mudança de letra, ou de nível, ou de número, representa aí 7, 8% a cada 2 ou a cada 3 anos. Tem direito a anuênio, a triênio, que representa mais, média 1% ao ano. Então, essa taxa, essa projeção de crescimento real de salário, a taxa de crescimento salarial, ela é de 2 ou 3% na média, e o cálculo é feito com uma taxa de 1%. Quer dizer, esse descasamento entre a taxa real e a taxa utilizada resulta também num plano desequilibrado, porque vai apresentar um resultado inferior ao efetivo. Tem também a taxa de crescimento de benefícios, que via de regra não é zero, porque no momento que você se aposenta, não há mais a possibilidade ou a previsão de crescimento efetivo do salário, apenas aquele reajuste obrigatório ou que a lei, que o município concede, ou por algum indexador que a lei determina. Mas não há mais um avanço, um crescimento, eu não consigo mais anuênios, eu não consigo mais mudar de nível, de letra ou de referência no meu salário. Então, ele é zerado. Depois tem um outro quadro que se chama assim, valores dos compromissos, resultados, que na verdade é o quê? É o balanço atuarial. Ali estão todos os resultados do cálculo atuarial. O que eu considero que vão me levar ao resultado? A um déficit ou a um superávit atuarial. Então, lá nós temos o quê? O primeiro campo que aparece é o valor atual dos salários futuros. E esse dado, ele é um dado que é calculado atuarialmente. O que é isso? Ele pega todos os salários dos servidores de todo mundo e projeta esse salário para o futuro, até a data da aposentadoria do servidor, utilizando essa taxa de crescimento salarial que eu falei há pouco. Então, ele pega um salário de 1.000, para o ano que vem, se tem uma taxa de crescimento salarial de 1%, ele vai para 1.010, depois vai para 1.020 e poucos, e assim ele vai e projeta até o final, e depois ele descapitaliza esse valor, trazendo ele a valor presente, usando a taxa de desconto, a taxa de juro atuarial que eu falei. Então, esse é um dado calculado atuarialmente, e que é interessante a gente entender ele, e que na sua essência ele é extremamente simples. Ele fica complexo na medida em que você trabalha com muitos dados, com muitos servidores. Mas você pega o teu salário, projeta ele pela taxa de crescimento salarial até a data da tua aposentadoria. E se a gente pegar no individual, dizer, cada um de nós sabe, ou tem uma previsão de quando é que eu vou me aposentar. Se tu perguntar para qualquer servidor público, ele vai saber, não, para mim falta 5 anos, falta 10 anos, falta 8 anos, falta 15 anos. Então, todo mundo sabe. Então, e esse valor do salário futuro nada mais é do que você projetar esse teu salário até a data da sua aposentadoria e depois trazer valor presente e descontar ele. O que é esse desconto? A gente pode, para a gente entender de uma forma simples e didática, diz, eu tenho uma conta para pagar em janeiro do ano que vem. Vamos supor, eu estou em janeiro de 2024, em janeiro de 2025, eu tenho que pagar uma conta de R$12.000. Fazendo uma conta matemática simples, se eu guardar R$1.000 todo mês, eu chego lá em janeiro do ano que vem, eu tenho os R$12.000 para pagar essa conta. Acontece que, como em atuário, na parte financeira, em ter um componente financeiro, vamos dizer, eu não preciso depositar todo mês R$1.000 para ter 12.000 no ano que vem, porque eu vou aplicar os R$1.000 de janeiro, vou aplicar num investimento financeiro, que vai me dar ali 0,5% de juro. E assim, todos os meses eu vou ter um jurinho e vai chegar em janeiro, eu vou ter mais, se eu guardar R$1.000, eu vou ter mais do que 12.000. Então, eu não preciso guardar 1.000 todo mês. E essa conta, então, ela é feita através dessa taxa de desconto, para saber quanto é que eu preciso guardar em cada mês. Então, esse é o valor
atual do salário futuro. O outro dado que tem lá é ativos garantidores do plano de benefício. O que é isso? É todos os bens e direitos que eu já tenho. É o dinheiro aplicado, é os meus investimentos, é algum parcelamento que o município tem. Então, são bens e direitos que o RPPS tem. Depois, o próximo dado que tem é o valor atual dos benefícios futuros. E esse é outro dado que é calculado atuarialmente. E de que forma eu calculo ele? Em relação aos benefícios concedidos, eu pego meus aposentados e projeto eles durante a duração da vida dele para o pagamento da aposentadoria. Na prática, isso é feito de forma através de uma tábua atuarial. Mas como eu não tenho conhecimento de trabalhar e operacionalizar com essa tábua atuarial, essa mesma tábua atuarial, que é emitida pelo IBGE, ela traz uma expectativa de sobrevida da população. Vamos dizer, eu com 60 anos de idade, eu ainda tenho uma expectativa de sobrevida de X anos. Vamos dizer, se for homem, 20 anos, se for mulher, 22, 23 anos. A tábua atuarial me dá, a tábua do IBGE, ela me dá essa expectativa. Então, o valor atual dos benefícios futuros é calculado dessa forma. Vamos dizer, eu tenho a idade do aposentado, vamos supor, aposentado de 60 anos, ele recebe R$1.000, está recebendo R$1.000, então eu vou projetar esse salário durante 20 anos, eu tenho o valor do benefício futuro, e depois eu trago ele a valor presente, descapitalizando pela taxa de juros, descontando cada ano aquele percentual de juros, calculado de forma atuarial, mas a gente consegue, mesmo sem ser atuário, consegue verificar e dar uma olhada na razoabilidade desse número. Benefícios a conceder é a mesma história, é o quê? É o dado em relação aos servidores ativos que eu tenho. Vamos dizer, eu que ainda estou trabalhando, ainda tenho uma projeção de trabalhar mais 10 anos, hipoteticamente. Então, eu vou calcular o meu salário futuro de 2024 até 2034, vamos supor, e de 2034, quando eu vou me aposentar, eu vou calcular o benefício futuro até o fim da vida. Vamos dizer, lá em 2034, eu vou estar com X idade, 60, 65 anos de idade, com uma expectativa de sobrevida de mais 15, 17 anos, o quanto for. Então, calcula esse benefício e depois descapitaliza ele, traz ele a valor presente até a data da avaliação. Parece uma coisa extremamente complexa, mas na verdade não é. Quando você olha o dado individualmente e cada um imagina a sua situação, claro que a gente não sabe quando é que vai entrar em óbito, quando é que vai morrer, mas pela tábua de expectativa de sobrevida, você pode projetar que uma pessoa com 60 anos de idade ou 65 anos de idade, quando for se aposentar, tem uma expectativa de sobrevida de 15, 17 anos, conforme a tábua faz. Então, você calcula o benefício dali por um período de 15, 17 anos, pelo tempo que a tábua prevê, e depois você traz a valor presente. Então, valor atual dos benefícios futuros. Depois tem um outro dado lá, que é valor atual das contribuições futuras, tanto do patronal como do servidor. Como é que é apurado isso ali? Vocês lembram que a gente falou que a gente calcula o valor atual dos salários futuros? Salário futuro, contribuição. A contribuição patronal normal, ela não incide sobre o meu salário de contribuição do servidor? Sim. A contribuição patronal normal, ou mesmo suplementar, mas nesse caso aqui interessa apenas a contribuição normal, ela é calculada sobre o teu salário de contribuição. Eu ganho R$1.000, a líquida de contribuição é 14, então todo mês eu contribuo com R$140. Vamos dizer, essa é a lógica. A patronal é mais 15, mais 14, então é mais 140. Então, essa contribuição futura, o valor atual das contribuições futuras, ela é calculada em cima do valor atual dos salários futuros. Por quê? Pela alíquota de contribuição
normal definida na avaliação atuarial. Se a avaliação atuarial é 14%, a avaliação patronal é 14%, então 14% sobre o valor atual do salário futuro vai me dar a contribuição patronal. 14% da alíquota do servidor sobre o valor atual do salário futuro vai me dar a alíquota do servidor. Claro que depende do método de financiamento, esses valores podem variar um pouco, mas na essência, para fins de verificar a razoabilidade desses números, nós podemos usar o valor atual do salário futuro vezes a alíquota de contribuição normal, que vai me dar o valor atual das contribuições futuras. Depois, outro dado que a gente tem é o valor atual das compensações previdenciárias. Compensação é aquele valor que eu recebo em função do tempo de contribuição do servidor antes do ingresso no serviço público. Eu entrei no serviço público, já tinha 5 anos, 6 anos, 4 anos, 10 anos de tempo de serviço anterior que eu contribuí para o regime geral. Então, sobre esse tempo, tem direito a uma compensação previdenciária, que o INSS vai compensar o meu regime próprio em função daquele tempo. Então, e esse valor, ou ele é calculado com base no tempo de contribuição, ou, via de regra, na avaliação atuarial, se usa um percentual sobre o valor do benefício futuro como sendo de compensação previdenciária. Então, ou você usa, ou o atuário usa um percentual sobre o valor dos benefícios futuros, que atualmente está em torno de, eu acho que é 7%, conforme a portaria, no cálculo de 2024, 6% ou 7%, que eu não me recordo agora exatamente o percentual, do valor atual dos benefícios futuros como sendo receita de compensação previdenciária. Depois desses dados todos, ele vai me dar o quê? O resultado atuarial. Eu tenho que ter em mente o seguinte: como é que eu chego no resultado atuarial? Valor, bens e direitos, ativos do plano mais receitas, receita de contribuição patronal, receita de contribuição do servidor, mais receitas de compensação previdenciária, menos o quê? Os compromissos do plano, que é valor atual dos benefícios futuros, dos benefícios concedidos, mais o valor atual dos benefícios futuros a conceder e mais compensação previdenciária a pagar. Então, o resultado dessa operação matemática vai me dar o resultado atuarial. Isso está onde? Está lá no campo do DRA, nos valores dos compromissos, resultados ou balanço atuarial, como ele é normalmente chamado. Então, isso ali me dá, eu vou dar uma olhada, fazer essas operações aqui, dar uma verificada na razoabilidade deles e ver se esse resultado atuarial apresentado é coerente ou não. Também, logo após o quadro do resultado atuarial, no final dele, do balanço atuarial, ele também tem as alíquotas de contribuições que foram consideradas na avaliação atuarial. Então, está lá o percentual, regime de capitalização, X%, 22%, 24%, 26%, 28%, conforme o resultado dele. Ele calcula aquilo por benefício. Para aposentadoria eu preciso de X, para aposentadoria, alguma aposentadoria especial Y, aposentadoria por invalidez, pensões. Então, tudo aquilo que for calculado pelo regime de capitalização, ele vai informar lá naquele quadro próprio, depois do balanço atuarial, as alíquotas de contribuição. E é essas alíquotas de contribuição que eu vou pegar e vou multiplicar pelo valor atual dos salários futuros para chegar no valor da receita futura de contribuições. Tranquilos? Podemos... Alguma pergunta, Eliane? Algum questionamento? Não, por mim tá dentro do que eu havia planejado aqui mesmo, ô Sérgio, e só reforçar aqui para o pessoal que está no ao vivo, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, algum questionamento, o Sérgio dá uma pausa na programação que ele fez e responde, tá? Mas pode seguir a programação, ô Sérgio, nós estamos aí há 15 minutos
ainda de programa, Ó, dá para você, eu acho que completar o que nós programamos. ok, tudo bem. Já Bom, foi muito tempo, você viu, né? Já foram 45 minutos de bate-papo. passa rápido, né? Passa rápido. Bom, então, Passa. como a gente viu ali, ó, atuarialmente falando, são dois dados, então, que são calculados de forma atuarial. E que também não tem nenhum, vamos dizer, para fins de razoabilidade, a gente pode conferir eles. Que é o valor atual do salário futuro, que é projetar o salário futuro, para o futuro, até a data da aposentadoria, e depois descapitalizar aí. Como é que é o projeto? Crescimento, taxa de crescimento salarial, e depois se capitaliza pela taxa de desconto, a taxa de juros atuariais, trazer valor presente. Da mesma forma, o valor dos benefícios. A grande dificuldade para a gente conferir unicamente pelo DRA é definir a idade da aposentadoria. Vamos dizer, a grande dificuldade que a gente tem e que vocês, de posse da planilha de dados, da base de dados, vocês não têm, ou pelo menos vocês olhando e conferindo e verificando, vocês conseguem amenizar essa questão, é definir a idade da aposentadoria. Por que essa dificuldade para a gente fazer isso? Porque hoje nós temos uma parte dos municípios que já fizeram a reforma da Previdência, e uma grande parte que não fez a reforma da Previdência ainda. Então, quando a gente vê quem não fez a reforma, que hoje em dia ainda é a grande maioria, a gente tem regras de aposentadoria que dependem de quê? De idade e tempo de contribuição. Vamos dizer, o quadro geral, a idade da aposentadoria das mulheres do quadro geral é de 55 anos e é 30 de contribuição. Para o homem, do quadro geral, a idade é 60 anos e o tempo de contribuição é 35. Para do quadro magistério, as mulheres, a idade é 50 anos e 25 de contribuição. E os homens, 55 e 60. Isso para quem não fez a reforma. Agora, quem já fez a reforma, essas idades mudam. Vamos dizer, do quadro geral, para a mulher, passa para 62 anos de contribuição. E para o homem, 65 anos de contribuição. E no magistério passa para 57 e 60. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é se o município já fez ou não a reforma. Se já fez a reforma ou se não fez a reforma, eu tenho que olhar essas idades, esse tempo de contribuição, e tendo presente também que essas regras, elas possuem algumas regras de transição, que, de uma forma ou outra, acabam reduzindo o tempo reduzindo a idade da pessoa, reduzindo a idade. Então, a grande dificuldade que a gente tem para definir o cálculo atuarial, ver a razoabilidade do cálculo, é definir a idade da aposentadoria. O que eu sugiro para vocês darem uma olhada? Pegam a planilha de vocês e dão uma olhada nos dados para ver qual é a projeção, quantos tem. Primeiro, separa o teu quadro entre masculino e feminino, quadro geral e magistério. Claro que alguns municípios podem ter outras atividades que têm direito à aposentadoria especial, mas, via de regra, é só professores, quadro magistério, que tem tempo de contribuição e idade diferenciada. Então, dá uma olhada, separa teu grupo, depois você vê, mais ou menos, você tem como definir, pela análise do teu pessoal, qual é a idade média de aposentadoria do teu pessoal. Vamos dizer, cada um se perguntar para cada um de vocês hoje, agora, nesse momento, ele vai saber com que idade tem previsto, pela regra de hoje, com que idade vai se aposentar. Todo mundo sabe. Eu pela emenda 41, eu pela emenda 20, eu pela não sei o quê, pela emenda 47, eu vou sair com 58 anos de idade, eu vou sair com 59, outro com 60, não, eu vou ter que ir até os 62, cada um sabe. Por quê? Porque na definição da idade, como eu falei, a regra é o quê? Idade e tempo de contribuição. Então,
Se eu tenho a idade, e via de regra, quando a gente olha e analisa os dados dos municípios, a grande maioria do servidor público, ele tem tempo de contribuição, mas ainda não tem a idade. Então, na pior das hipóteses, quando eu completar minha idade de 55 ou 60 anos, eu já tenho tempo de contribuição e vou querer me aposentar, vou querer sair. Então, fica mais fácil você definir a idade de saída do servidor. Bom, o tempo de contribuição, de que forma eu apuro o tempo de contribuição? Ele é apurado, então, pelo tempo, pelo somatório do tempo anterior ao ingresso no serviço público com o tempo de serviço público até a aposentadoria. Então, quando eu olho lá no meu quadro dos dados estatísticos, eu tenho lá a idade de ingresso, idade média de ingresso do servidor no serviço público, eu tenho um campo onde é que é descrito isso, e tenho a idade atual do servidor. Vamos dizer, um menos o outro já vai me dar qual é o tempo de serviço público que cada servidor já tem. Quer dizer, está lá. Claro que são dados estatísticos, são dados ponderados, que tem lá no DRA, porque eu não tenho a base de dados para saber quanto é que é de cada um. Então, eu pego os dados estatísticos que são informados de forma ponderada. Se eu projetei a idade da aposentadoria, que é o maior grau de dificuldade que a gente tem, mas se eu jogar lá para a idade de 60, 55, 60 anos de idade, 50, 55, 60 anos de idade, para quem não fez a reforma ainda, eu tenho mais ou menos o tempo de contribuição até a data da aposentadoria. Se eu tenho 45 anos hoje, meu servidor, vamos supor, ele entrou com 30 anos, hoje ele está com 45, quer dizer que ele já tem 15 anos de contribuição. E se ele vai se aposentar com 60 anos de idade, 58, depende da idade, 60 anos, vamos supor, ele tem mais 15 anos até a data da aposentadoria. Então, eu tenho o tempo de contribuição dele, tanto no serviço público, que vai me permitir a minha análise do tempo de contribuição do valor do salário futuro e, a partir dali, o valor do benefício futuro. Então, o tempo de serviço público é apurado da data de ingresso até a data projetada para a aposentadoria. E o tempo de serviço anterior, na planilha de vocês, tem essa informação. E é interessante chamar a atenção de vocês, para quem não fez o recenseamento, não fez a atualização da base de dados que tem que fazer. Não existe cálculo atuarial correto se a base de dados não é consistente. Se nós formos jantar agora de noite, eu não vou saber o que eu preciso arrecadar de dinheiro para pagar a conta se eu não sei quanto é que custa o jantar ou o que nós vamos tomar na jantar. Se nós vamos tomar uma água, se nós vamos tomar um vinho, se vamos tomar um uísque. Então, eu preciso das informações para saber o valor que eu preciso juntar de dinheiro para pagar minha janta. Da mesma forma, em relação ao cálculo atuarial. Se a minha base de dados não é consistente, eu jamais vou saber quanto é que eu vou, quanto é que é o valor que eu preciso arrecadar para pagar o meu benefício. Tá? Eu vi que o tempo está voando. Sérgio. Oi, pode falar. Então, até só para a gente responder aqui, doutor Eduardo Carrosino, ele colocou aqui uma questão interessante dentro desse aspecto do DRA. Ele comenta aqui, ó, que acontece que em alguns casos, ao analisar o fluxo atuarial, os valores projetados não guardam razoabilidade e estão errados mesmo. E aí, ele pergunta, o resultado apresentado no DRA está errado? Aí eu vou pedir para você responder esse questionamento do Dr. Carrosino e a gente parte para o nosso encerramento, tudo bem? Tudo bem. Eu sei que o tempo... Eu acho que a gente pode agendar um outro RPPS na veia para a gente continuar falando, né? Pode ser, sem problema nenhum. Bom, Carrosino, nosso grande mestre, professor, amigo particular, atuário aqui do estado do Rio Grande do Sul, do TCE, né? Então, normalmente, quando esses dados, a projeção está errada, o resultado está errado também. Uma coisa leva a outra.
Eu tinha até preparado mais ou menos ali na sequência, mas eu não vou nem tentar entrar nele, como apurar esse resultado. Mas se as projeções desses valores estão errados, o resultado vai estar errado. E a maior parte em que há erro é exatamente na questão da projeção da idade de saída. É dizer, quando eu projeto de forma errada, eu postergo a idade de saída do servidor no cálculo atuarial, está previsto, eu sei que ele vai se aposentar com 60, mas eu digo que ele vai sair com 64, eu vou calcular atuarialmente a saída dele com 64, duas coisas acontecem. Primeiro, aumenta o valor atual do salário futuro em 4 anos, a projeção de salário futuro em 4 anos. Está errado. O valor atual do salário futuro vai estar majorado. Em consequência, o valor da projeção da receita futura de contribuições vai estar majorado. Outro fato, ele vai sair 4 anos antes, então eu vou ter 4 anos de benefícios a serem pagos que não estavam previstos atuarialmente. Por quê? Ele iria sair com 60 e eu disse que ele vai sair com 64. Então, 4 anos a mais de benefícios vão acontecer que não estavam previstos atuarialmente. Logo, o resultado atuarial vai estar errado. Todo o plano de amortização vai estar furado. E é o que a gente viu ao longo do tempo, exatamente essa questão. Erro nas avaliações atuariais e que resultaram nessa questão de desequilíbrio atuarial da grande maioria dos nossos regimes próprios de previdência, com uma grande parte deles já com desequilíbrio financeiro. Por quê? Porque ao longo do tempo as nossas avaliações atuariais foram feitas de forma equivocada, faltou conhecimento ao nosso público interessado, os nossos gestores, para entender, para ler, fazer uma leitura e verificar de que isso estava efetivamente, que esse cálculo não corresponde à realidade dos fatos. Eu não estou falando aqui de replicar o cálculo, mas pelo menos de ter uma análise de razoabilidade dele. Se aquele resultado lá, que ele me apresenta como 100, será que ele é 100 ou será que ele é 300 ou será que ele é 50? E nós, como gestores, temos que saber, no mínimo, um conhecimento mínimo para entender se esse resultado é razoável ou não. Eu não sei se eu consegui responder ao questionamento do Dr. Caruzino. Espero que sim, nosso grande amigo, mestre. Então, mas a gente está ali para complementar, apesar de que o tempo está bastante avançado, né, Eliane? Muito bom. Ô, Sérgio, vamos deixar aqui combinado um segundo RPPS na veia para a gente continuar entendendo o cálculo atuarial, pode ser? Você está disposto? Não, sem problema nenhum. Tem problema Pronto. nenhum. É só tentar marcar uma data, marcar alguma coisa ali e tentar. Pronto. A ideia é exatamente essa, é transmitir conhecimento, fazer com que o pessoal entenda, tenha um conhecimento mínimo. Eu não estou aqui querendo replicar o cálculo, ensinar ninguém a fazer cálculo. Não, por quê? Porque para fazer cálculo tem que ser atuário. Os nossos amigos atuários estudam 4, 5 anos numa faculdade extremamente difícil, matemática, estatística, fórmula, um monte de coisas ali, e não vai querer agora o Sérgio chegar em 40 minutos aqui e ensinar o pessoal a fazer cálculo atuarial. Não, não é esse o objetivo. Mas pelo menos a gente fazer uma leitura de razoabilidade e ver se aquilo tem algum fundamento ou não. Essa é a ideia. Isso é super importante. Eu vou, em um minutinho, menos que isso, alguns segundos, eu vou desativar aqui os comentários, Sérgio, para a gente fazer uma pose aí, os nossos amigos que estão aqui, se quiserem fazer um print de tela aí, né, e nos marcar aí no digital, e eu vou aproveitar para fazer minha foto também, Okay. Viu? Bora lá, dar um sorriso. Pronto, E você que printou aí a nossa foto, né? Aproveita para nos marcar aí nos nas postagens, né? Na rede social, eu estou como Iliane, corretora Iliane Fonseca, meu pessoal, revista RPPS do Brasil aqui no Instagram. Sérgio, você está como no Instagram? As Sim. pessoas te marcarem? Sim, Sérgio Pedro Verlang. Pronto. Sérgio, gratidão, olha,
Foi maravilhoso, foi uma aula, viu? Tenho certeza que todo mundo que esteve aqui no ao vivo, né? Mais de 150 pessoas estiveram aqui com a gente nessa uma hora. E quem vê esse programa gravado também, com certeza vai ter uma aula aí. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui, tá, com a gente até agora. E aproveitem para compartilhar esse link, levar essa aula do Sérgio para mais pessoas. Sérgio, muita saúde para você e que você continue ajudando aí os gestores, viu? Obrigado. Deus nos abençoe e obrigado a todo mundo. Gratidão. Doutor Carrosini, em seu nome, ó, um beijo aí para todo mundo que ficou aqui com a gente. Até terça que vem, viu? Gratidão. Um beijo, Beijo, Sérgio. beijo. Tchau, tchau.